Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje de um livro que ele ficou famoso recentemente porque foi feito um filme baseado nele, né? Então tá aqui. Patrick Süskind, O Perfume. Essa minha edição aqui é uma edição super títulos. Era um livro que vinha durante uma época aí, muitos anos atrás, o Estadão fazia na sexta-feira, ele lançava o jornal e você pagava uma diferença que era R$ 5 a mais, ou R$ 3,50 na verdade, aqui ó. O Estadão da sexta mais R$ 3,50 você comprava um livro. Então toda sexta-feira tinha um livro que era desses livros best-sellers e tal. Então esse livro eu comprei na época, deve fazer uns 20 anos isso. Eu confesso que eu tentei ler esse livro acho que umas 2 ou 3 vezes no passado. Eu começava e parava, começava e parava. Não me empolgava, tá? Para ser bem sincero. Mas esse ano eu resolvi, como eu estou fazendo esse projeto de não repetir autores aqui no canal, então eu falei, eu tenho esse livro, muita gente fala que esse livro é bom, foi feito o filme fez sucesso, o filme acho que é o livro é de 85, o filme é de 2006, eu acho, se não me engano, se não for 2006 é alguma coisa próxima. Foi feito filme, fez sucesso e tal, eu falei, bom, eu vou tentar ler esse livro até o final, se eu gostar ou não, gostando ou não, eu vou tentar ler até o final, então eu voltei a ler desde o início e dessa vez passei do começo e fui embora e terminei o livro. E eu devo dizer que o livro é bom. O livro é bom. Mas vamos falar um pouco do Patrick Süskind, o alemão. Ele nasceu em 1949 na Baviera. Ele estudou história, né? A formação dele toda é história, mas ele trabalha como jornalista e escritor. Além desse livro aqui, ele escreveu. Esse livro é a sua grande obra, é o que mais vendeu, é o que mais badalou. Ele tem mais alguns livros, acho que mais uns 3 ou 4 livros, não tem muita coisa, mas ele escreve roteiros para TV também. É um cara que já trabalha com show business, né? E ele é um cara avesso também, é um cara que não gosta de dar entrevista, não gosta de aparecer e tudo mais. É um escritor aí da nova geração. Eu acho que nesse perfume ele conseguiu fazer ele conseguiu fazer uma coisa que é difícil de fazer. Ele conseguiu fazer um livro de qualidade e que ao mesmo tempo se tornou um best-seller. A gente sabe que a maioria dos grandes livros, pelo menos do século XX, não vamos dizer do passado, mas do século XX, a maioria dos grandes livros não foram best-sellers, né? Foram livros muito bons que venderam pouco. E a maioria dos livros que vendeu muita coisa são livros de baixa qualidade. Claro que tem exceções. Por exemplo, Cem Anos de Solidão é um grande livro, é um livro fantástico que também foi best-seller. O Senhor dos Anéis também é um grande livro que também foi best-seller. Tem exceções. Esse aqui é uma das exceções, provavelmente. Porque é um livro realmente muito bom e, ao mesmo tempo, conquistou crítica e conquistou público. Isso que é o mais interessante. Do que trata o livro? Tem um subtítulo aqui está o perfume, né? Mas eu vi que no filme saiu com um subtítulo. O título original aqui, deixa eu ver se eu acho o título original aqui em alemão, apesar que eu não falo alemão. Bom, não estou achando. O título original alemão eu acho que é o perfume só mesmo. Mas quando eles fizeram o filme, saiu como O Perfume e a História de um Assassino. Porque na verdade isso aqui conta mesmo a história de um assassino, né? O Jean-Philippe Grenouille, Jean-Baptiste Grenouille. Eu sempre esqueço o nome do meio dele. Jean-Baptiste Grenouille. Essa história se passa no século XVIII. Começa em Paris, mas depois ela vai pegar todo o sul da Espanha também. Sul da Espanha, sul da França também. Estou confundindo Paris na Espanha. Não me tomem pela Dilma, tá? Paris ainda fica na França. Que eu fiz um vídeo agora há pouco sobre política e ainda estou pensando sobre política. Eu costumo gravar vários vídeos em sequência, então eu estava pensando em outra coisa. Enfim, Paris, capital da França. O livro se passa no século XVIII
naquela Paris, que provavelmente era a cidade mais populosa da Europa. Hoje eu não sei se Paris é mais populoso ou se Londres é mais populoso. Na época Paris era mais populoso. E era uma cidade absolutamente podre, né? De sujeira, de muito rato, muito lixo. As feiras livres eram todas sem higiene nenhuma. Enfim, a gente sabe que o século XVIII aquelas noções de higiene de hoje não existem mais nos dias de hoje. Dos dias de hoje não existem como eram daquela época. A gente não tinha boas condições de higiene, era tudo muito precário. E qual que é a história básica dela? Por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque a mãe do Jean-Philippe Grenouille era uma mulher que trabalhava nessas feiras livres, ela trabalhava na peixaria, e assim, ela já tinha abortado não, os filhos dela nasciam mortos, né? Então ela tinha o parto no próprio local onde ela trabalhava. Ela estava atrás do balcão lá cortando peixe, ela agachava ali, tinha a criança, nascia morta, cortava e ficava lá mesmo, ia pro lixo junto com o resto das coisas lá e estava tudo certo. E quando ela, acho que o Jean Baptiste era a terceira gravidez dela. Claro, é aquela mulher do povo, ela tinha, nem sabia quem era o pai, ela saía com todo mundo, era da promiscuidade e tal. E quando nasceu o Jean Baptiste Grenouille, ela achou que fosse a mesma coisa. Vai nascer e vai morrer ali, vai ficar morto e tudo mais. Só que, para o azar dela e a sorte do Jean Baptiste, quando ela teve esse filho, ela largou embaixo lá do balcão e não queria nem saber. Para ela podia ficar lá. Ah, nasceu vivo, não tem problema. Fica lá, morre, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que o menino começou a chorar, começou a se movimentar. E as pessoas que estavam na feira, opa, de onde que tá vindo esse barulho? Aí levantaram ali e viram um menino ali. Falou, opa, tem um bebê aqui, como é que você vai? Tá largado aqui. Bom, conclusão. Ela foi presa, depois foi enforcada, exatamente por ter abandonado o filho, mais do que merecido, né? E Jean-Baptiste Grenouille vai para casas de adoção. Então ele vai para uma instituição que na verdade, é uma instituição que transfere para mães de aluguel, vamos dizer assim. Era muito comum naquela época mulheres que tomavam, elas viviam de tomar conta de crianças. Então ela era uma mãe de aluguel, ela tinha lá, sei lá, 20 crianças que ela tomava conta. A instituição pagava um valor, um determinado valor, por criança, e ela era obrigada a manter aquelas crianças. Dava comida, trocava, enfim, cuidava daquelas crianças até uma determinada idade. Então essa era. Foi nesse lugar, foi para esse local que o Jean-Baptiste Grenouille foi. Como muitos outros franceses. Na casa que ele foi, tinha lá 20, 30 crianças do mesmo jeito, assim, crianças abandonadas, crianças órfãs, crianças renegadas. E ele fica lá até seus 10, 12 anos, se eu não me engano. E o mais interessante, que despertou nas pessoas um certo receio, é que ele era uma criança que não tinha cheiro, ele não exalava nenhum odor. Então, se ele transpirasse, não tinha cheiro de nada. Você podia não tomar banho que ele não tinha cheiro de nada, nada acontecia. Era uma pessoa. Você pode fazer uma metáfora de uma pessoa que não tem cheiro a uma pessoa que não tem presença, que assim ninguém nota a presença da pessoa. Porque durante o livro, se você ler o livro, você vai perceber que ele usou isso muito durante o livro. Quando ele queria passar desapercebido em algum local, ele passava simplesmente como ele era. Quando ele queria chamar atenção, isso eu já tô me adiantando para mais para o final do livro, mas depois eu vou voltar. Quando ele queria chamar atenção para ele, que ele queria ser notado, ele usava um determinado perfume. Aí ele passava e as pessoas olhavam. Isso quando ele não passava, não, porque era uma sociedade de sujeira, as pessoas tomavam muito pouco banho, então as pessoas eram muito sujas, né? Então você tinha cheiro de sujeira, cheiro de suor, cheiro às vezes coisas, necessidades fisiológicas, e por outro lado você tinha muito cheiro de perfume, porque muita gente, para encobrir o cheiro ruim, principalmente os mais ricos, para encobrir essa caatinga, eles usavam perfumes, né, que compravam nos perfumistas. Então, aí a pessoa tinha um misto de mau cheiro com perfume. Então, era uma sociedade, a sociedade francesa daquela época era uma sociedade impregnada disso. Então, retomando, o Jean-Baptiste Grenouille ficou lá até os seus 10, 11 anos,
E ele também não falava. Ele não falava e ele não interagia com os outros garotos. Ele era uma pessoa completamente diferente. Não tinha cheiro, era basicamente autossuficiente e ele não falava. Levou muito tempo para ele conseguir começar a falar. Mas ele tinha uma particularidade excepcional, que era o nariz. Ele conseguia sentir, não só sentir, mas catalogar todos os odores que ele sentia. Então ele saía no jardim ali, ele dava uma fungadinha ali, ele sentia o cheiro de todas as árvores, da mata, do laguinho que tinha, das pessoas. Ele parecia um cachorro. Ele distinguia as pessoas pelo cheiro que as pessoas tinham. Sabiam que as pessoas tinham usado pelo cheiro e tudo mais. Se conseguia sentir o cheiro de água, se a água era parada, se não era parada, o que tinha na água, que tipo de peixe tinha. Então, assim, é um olfato absolutamente poderoso, como nunca houve na história do mundo. E provavelmente só existe na ficção, porque na vida real não acredito que existe alguém com esse tipo de olfato poderoso. Então, esse é o Jean-Baptiste Grenouille. Quando ele tinha lá seus 12 anos, ele foi vendido, entre aspas, mas na verdade foi vendido mesmo, porque ele era um órfão e na verdade as pessoas vendiam. As pessoas vendiam as pessoas meio que eram escravas, tá? Então a mulher acabou vendendo ele para um dono de curtume ali. Um dono de curtume precisava de aprendizes e ele já estava com uma certa idade, já estava dando muito problema para ela, o pagamento que ela recebia já não era tão bom. Então, falou, vou vender para o dono de um curtume, que pagou uma mixaria e pegou o cara. Ele começou a trabalhar nesse curtume. É um negócio. Curtume é um lugar que pega. Ele trabalha com as peles dos animais, né? Pele de boi, de porco, essas coisas. Ele corta e trata essas peles. E depois vende para quem vai trabalhar com pele, roupa, ou quem tiver que. Você vai fazer um casaco de pele e você precisa de pele. Então você vai comprar essa pele de um curtume. Então é isso. Então é um cheiro desgraçado. Quem conhece curtume sabe disso. Até na rua, até nos dias de hoje, você passa na avenida e tem um curtume do lado, é um cheiro desgraçado. Na época era muito pior, porque ele estava trabalhando dentro do curtume. E a estimativa de vida para quem trabalha nesse tipo de atividade é baixíssima, né? Então ele tinha 12 anos, esperava-se que ele fosse viver muito pouco, mas ele teve uma doença, inclusive, uma doença que normalmente mata, e milagrosamente ele conseguiu superar. Uma das características desse personagem é que ele é absolutamente imune a tudo, assim. Ele é um sobrevivente nato, assim, é um cara que nasceu para sobreviver. Você vê que ele recém-nascido, ele foi abandonado e ele gritou e chorou para ser notado e para ser salvo quando ele nasceu. E ele tem uma vontade de viver que é um negócio impressionante, assim. O corpo dele tem uma resistência que é sobre-humana. Então ele teve uma doença que todo mundo achou que ele ia morrer e na verdade ele não morreu. Ele ficou com sequelas físicas assim, mas não morreu. E ele acabou se tornando um grande aprendiz, porque o dono do curtume falou: bom, eu tenho um cara aqui que pega doença grave, não morre, trabalha igual um camelo, não reclama. Esse é um funcionário perfeito. Então ele fica lá durante um bom tempo, até que ele começa a se interessar, como ele tem esse problema, essa característica de olfato, ele vai entregar umas peles, né? Peles do curtume, ele vai fazer uma entrega para um perfumista de Paris. Provavelmente o perfumista mais famoso de Paris, mas que está sendo, hoje em dia, naquela época, estava sendo sobrepujado por um concorrente mais novo e mais capaz. Então vamos dizer que esse perfumista era o mais famoso, mas estava em decadência. Então ele vai entregar essas peles para o perfumista, porque o perfumista ia tratar essas peles com perfume para vender para um nobre, né? Então ele vai levar as peles e ele sente aquele. Agora que o perfumista abre a porta, ele sente aqueles cheiros que tem dentro do laboratório do perfumista. E ele fica encantado com aqueles cheiros. Então ele começa a conhecer as coisas lá dentro e ele quer trabalhar lá. Ele começa a desenhar um projeto de vida para ele. Então, um projeto de vida para ele ali seria excelente se ele fosse aprendiz do perfumista, deixasse de trabalhar no curtume. Então, ele faz o possível para ser contratado ali. E ele, não sei se eu já vou começar a entrar em spoiler ou não, mas enfim. E tem um perfume que é o perfume que está muito na moda, que é um perfume chamado, acho que é
Eros e Psique, é o perfume do concorrente desse cara, que é o que está tomando todo Paris, é a crista da onda. E o perfumista, esse perfumista, ele está tentando clonar, vamos dizer assim, o perfume do seu concorrente, que é o que está fazendo mais sucesso. E ele não consegue, porque ele não tem mais o nariz apurado que ele tinha antes, ele não tem mais o talento que ele tinha. Então, o Jean-Baptiste entra no laboratório, lá na oficina de perfumista, e ele fala, eu consigo fazer isso aqui. E assim, ele sem fórmula, porque o perfumista ele segue fórmulas matemáticas, não sei quantos ml disso, quantos ml daquilo, que você faz aquilo, é uma alquimia. E ele não, ele falou, eu faço aqui, então pega esse vidro aqui, mistura aqui um pouquinho aqui, tudo de cabeça, assim, tudo pelo cheiro, na verdade, né? Então ele não segue fórmula pelo cheiro, ele constrói o negócio, faz um procedimento totalmente errado, se comparar com o padrão de um perfumista normal, né, tradicional. E ele acaba desenvolvendo esse perfume, que era o que o cara queria clonar, perfeito. Então o cara falou, mas esse cara ele é um gênio, né? Ele tem um talento especial para esse tipo de coisa. E ele acaba contratando como aprendiz. Lógico, aí ele vai desenvolver um monte de perfumes novos, porque ele tem o olfato extremamente apurado. Então ele consegue desenvolver perfumes fantásticos e esse perfumista começa a ganhar milhões, aí começa a enriquecer muito e claro, passa a superar o seu concorrente. Eu não sei se eu continuo falando, se eu paro por aqui, porque eu já estou falando bastante, né? É que o livro é bem interessante mesmo. Mas enfim, vou falar só mais um pouquinho. Chega um determinado momento que o Jean-Baptiste Grenouille quer tomar outros rumos na vida. O objetivo dele, em última análise, é construir, ele quer fazer o perfume perfeito. A busca pelo cheiro perfeito, a busca pelo perfume perfeito. Então, ele faz o acordo ali com o chefe dele lá, o perfumista, que eu não lembro o nome desse perfumista, que já faz um bom tempo que eu li esse livro agora. Não sei se eu vou lembrar. Será que eu vou lembrar o nome do perfumista? Estou tentando ver rapidinho aqui se eu consigo achar. Bom, a Baldini, tá aqui. Baldini. É um italiano que virou perfumista na França, em Paris. Bom, aí ele faz um acordo, fala, é o seguinte, eu vou trabalhar para você durante 2 anos, depois de 2 anos você me libera, me dá um certificado ali que eu sou aprendiz, como se fosse um documento, um diploma ali de aprendiz, e eu vou seguir viagem, que eu quero seguir meu caminho. E isso acontece, chega no prazo, ele dá o diploma pro cara e o Batista Grenouille vai embora. Começa a descer pelas estradas, vai a pé, e ele passa durante um tempão escondido numa caverna, assim, no meio da mata, afastado de tudo. E ele se alimenta de tudo quanto é lixo. Ele come resto de bicho, come bicho vivo, ele dorme tudo torto, assim. É o que eu já disse, ele tem um organismo sobre-humano. Ele resiste a qualquer tipo de coisa. Então ele é como meio que um animal, assim. E depois disso, depois de um tempo nesse exílio, vamos dizer assim, ele continua andando ali pelo sul da França e vai parando em outras cidades. Por que o nome, o subtítulo aqui seria a história de um assassino? Porque, não sei se vai ser spoiler, mas alguma coisa eu tenho que falar sobre isso, tá? Porque como ele sente o cheiro de tudo, inclusive das pessoas, ele começa a ter uma obsessão, porque ele acha que o cheiro ideal, o perfume ideal que ele está procurando, é um perfume, na verdade, humano. Como ele não tem cheiro, então ele procura, ele começa a sentir o cheiro das pessoas e ele acha que uma determinada mulher ali tem um perfume perfeito. Então ele mata a mulher, aí começa a virar um assassino. Ele mata a mulher por causa do cheiro dela. Ele começa a sentir o cheiro, ele passa o cheiro nele e tal, mas ele descobre depois que esse cheiro não fixa, né? Ele não tem como transformar aquela mulher num perfume que ele possa passar nele, aquele cheiro que a mulher tem. Então essa foi a primeira decepção dele. Ele matou a mulher achando que ia poder absorver o perfume dela, o cheiro dela, na verdade, e não conseguiu. E aí, no decorrer do resto do livro, que eu já não vou falar mais nada,
ele vai continuar com essa obsessão de conseguir o perfume perfeito. E o perfume perfeito para ele é o perfume de mulher, de uma determinada mulher, que no decorrer do livro ele vai achar essa mulher, e aí vai ter o desfecho final do livro, que eu não vou contar para vocês o final. Então é isso. Essa é a história do livro. Tá? Eu contei acho que mais do que devia. É um livro que a partir no começo eu achei um pouco chato, mas como eu disse, eu tinha tentado ler várias vezes. Mas a hora que ele esquenta, ele pega e você os capítulos são muito curtos, né? Então você termina um capítulo e fala, vou ler mais um, vou ler mais um, vou ler mais um, e você no final acaba terminando o livro até rápido, porque o livro tem 200 páginas, 220 páginas. Então você acaba lendo até rápido. Se você quiser mesmo, se você é que o começo é meio chato, então você acaba meio que arrastando um pouco no começo. Mas se você tiver perseverança, você consegue ler esse livro num dia só, porque ele é bem fluido. Então é isso, é o que eu tinha para falar para vocês sobre o perfume. Eu não assisti o filme, eu tenho o filme aqui, mas eu não assisti o filme ainda. Desculpa, não sei se o filme é tão bom quanto o livro. Então, eu recomendo o livro, realmente o livro é muito bom. Tá? É um autor muito bom, autor moderno aí da literatura alemã, literatura alemã que deu tantos clássicos pra gente. É um autor que vale a pena ser lido. Pelo menos esse livro, né? Eu não li nenhum outro livro desse autor, não posso indicar. Então é isso. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, tem um local ali que você clica de inscrever-se no canal. Aí tem uma outra opção que você seleciona para receber todos os avisos. Receber todos os avisos significa toda vez que eu publicar um vídeo no canal, você vai receber um e-mail dizendo que tem um vídeo novo no canal para você assistir. Tá certo? E esse canal ele continua sendo uma vitrine, uma espécie de amostra dos meus trabalhos de palestras literárias, de aulas particulares de literatura e outros assuntos mais, tá bom? Se você tiver interesse, o meu e-mail de contato está na descrição do vídeo, tá bom? Uma saudação e até a próxima.